Olá, de novo, bem-vindos. Como já puderam perceber, este vídeo não tem imagem e serve exatamente para vocês se focarem naquilo que nós vamos falar, ou seja, focarem-se no vosso número de vida. Um, Porque eu estou a fazer o vídeo desta forma? Para vocês fixarem nas energias e, acima de tudo, nas palavras-chave dos vossos números de vida. Muitas pessoas normalmente perguntam-me se a astrologia ou se a numerologia consegue prever alguma coisa. Eu gosto mais de utilizar a astrologia ou a numerologia, outra arte divinatória, para ajudar a esclarecer e a tornar claras quais é que são as nossas ferramentas de trabalho, quais é que são os nossos talentos, quais é que são os nossos obstáculos, e quando dermos por isso já não vamos estar preocupados com futurologia. A futurologia normalmente preocupa-nos mais quando temos ou uma situação muito grave ou quando estamos altamente insatisfeitos com o presente. E nós não podemos saltar etapas. Como tinha feito a parte do signo solar, vamos começar também do início, que tem a ver com o número da missão de vida. E a partir daí podemos ir trabalhando todo um rol de coisas. Vamos então começar desde o início. Eu resta-me dizer, contar aqui uma pequena história, só para vocês terem a noção da dinâmica que a numerologia pode adquirir. Como eu já tinha dito, a numerologia é conhecida pelo menos desde o século V, ou melhor, sexto, peço desculpa. Temos muitas referências, temos Pitágoras, temos a Cabala, que está cheia de numerologia simbólica, e depois temos todo um rol de outras artes divinatórias e referências históricas e culturais, principalmente na literatura e no hermetismo. Temos aqui toda uma data de referências. A numerologia hoje em dia, em termos de prática, não vou falar de coisas um bocadinho mais, lá está, mais específicas das próprias artes divinatórias. Estou a falar mesmo da forma como às vezes é colocada em prática. Muitas pessoas modificam o nome para conseguir algum tipo de objetivo em específico. Temos todo um rol de pessoas que arranjam nomes diferentes, nomes artísticos. Os próprios produtores em Hollywood, muitos deles tentam consultar especialistas de moda a terem títulos de filmes que tenham um bom box office ou consigam ganhar prémios. Portanto, temos aqui toda uma vibração. A numerologia é exatamente tal e qual como qualquer arte divinatória. Uma arte divinatória é uma coisa que tem uma energia mutável. Tudo isto é mutável, tal e qual como a natureza humana, tal e qual como a natureza, tal e qual como o mundo. Portanto, não vamos estar à procura que nada, nem mesmo a ciência, seja uma coisa estanque, senão nós não estávamos a evoluir. Qual é que é o propósito hoje? O propósito hoje era isso que eu já estava a dizer anteriormente, tem a ver com ferramentas de trabalho. Quando nós trabalhamos ativamente em nós mesmos, nós conseguimos, de forma realista, passo a passo, fazer o trabalho de dentro para fora, sem estarmos na expectativa que alguma coisa nos chegue por artes mágicas. E basicamente é isso, ok? Portanto, antes de começarmos, vocês já sabem que temos do número 1 até ao número 9 e depois saltamos diretamente para os números mestres, que são o 11, o 22, o 33 e o 44. E sem mais demoras, vou então enumerar todas as características de cada um deles. Ora veja. Vamos então pelo número 1, e eu acho que é sempre muito interessante nós pensarmos que existe uma correspondência quase física, energética, geométrica, criativa entre a forma como é designado graficamente o número e a sua estrutura. Portanto, nós temos o que é um? É o isolamento, é a solidão, é a individualidade, é o ser pioneiro. E então, se nós tivermos este número como número de vida, a nossa via é da realização pessoal. É um caminho muito difícil, como eu estava a dizer, ora temos os momentos um bocadinho mais solitários, mas acima de tudo o que o número 1 procura é independência. É uma pessoa corajosa, é individualista, procura o êxito pessoal, também é muito interessante. Eu já encontrei muitas pessoas que têm o número 1 de vida quando têm partes kármicas, ou seja, estou a falar do nodo lunar sul, em situações de agregados em que não conseguiam soltar as amarras. Estou a falar de casas 7, estou a falar de casas 5, que têm a ver com a dependência e apego.
Quando alguém vem com esta vibração, isso ajuda imenso a querer soltar-se um bocadinho em vez de estar sempre a tentar estar dependente ou de uma relação para se sentir bem ou do consenso familiar ou dos pares. Portanto, são pessoas ambiciosas, são pessoas que normalmente estão talhadas para o sucesso porque batem de frente com muitas pessoas, com muitas coisas, são pessoas que são líderes naturais. E lá está, eles abrem caminho, são pioneiros, abrem caminho, não se deixam acomodar à rotina e fazem os desvios que forem necessários para conseguirem chegar ao seu destino e àquilo que eles querem. Portanto, são pessoas objetivas que mesmo que às vezes não saibam o que querem, sabem acima de tudo que não querem ir pelo caminho dos outros. E portanto, sim. Isto depende, obviamente, depois, lá está, do resto da análise. Como eu estava a dizer, temos muitos tipos de números que nós podemos avaliar. Este é apenas a parte como se fosse um correspondente de análise solar na carta astral, não é? Temos os signos solares e na numerologia temos aqui os números de missão ou os números de caminho de vida, como se costuma dizer. Agora, o caminho de vida, o caminho ou a missão número 2. Quando nós temos dois, não é? Pensamos no quê? Numa associação, num lado a lado, numa parceria. E é exatamente isso que o 2 significa. É a via do relacionamento, é a missão de associar. Portanto, o próprio número, como eu estava a dizer, existe aqui um simbolismo sempre muito bonito em todos os números e em todas as coisas. Portanto, é tranquilo, procurei o equilíbrio. Já apanhei muitas pessoas, por acaso, com elementos de balança ou signo de balança que têm este número. São pessoas que tentam equilibrar, são pessoas que tentam apreciar a beleza do mundo e conseguem fazê-lo sempre com calma, na companhia de quem amam, fomentam o amor, a amizade, são pessoas bondosas e que sofrem muito quando existe uma disrupção ou alguma coisa que não está a bater certo no meio em que se movimentam. Portanto, são pessoas altamente suscetíveis a mudanças de ambientes, são adaptáveis, mas são suscetíveis. É exatamente por serem suscetíveis é que tentam fazer o melhor que conseguem para se adaptar a uma situação nova. Às vezes poderá parecer um bocadinho ingênua esta pessoa, a sua vida poderá também parecer um bocadinho monótona, mas são pessoas normalmente felizes com aquilo que conseguem porque tentam de certa forma harmonizar o mundo que as rodeia e é isso que lhes dá basicamente felicidade. É o conceito de felicidade para estas pessoas, é mesmo isso. Não são pessoas que se sentiriam, por exemplo, bem na companhia de uma pessoa do 1, não é? Porque um é um líder, a não ser que conseguissem, obviamente, amenizar a situação e que se conseguisse ouvir um ao outro. Um e um 2 a trocarem ideias é sempre muito engraçado. Uma pessoa com o número de vida 1 normalmente está a fazer um monólogo e o número 2 está a assinar com a cabeça. Mas sim, o número 2 também poderá ser um número 11, como eu já tinha dito no primeiro vídeo, quando nós não conseguimos viver com uma vibração elevada, que é o caso por exemplo, do 11, se essa pessoa não conseguir viver com essa vibração elevada, essa vibração reduz a um 2 e que não é redução nenhuma, simplesmente é uma transformação de energia. E agora vamos passar para o número 3. É escusado dizer a quantidade de simbolismo que é contido neste número, não é? O que o número contém, de certa forma, tem a ver com equilíbrio, com a Santa Trindade, com a forma perfeita. Temos aqui tantas associações, poderíamos ficar aqui eternamente a falar sobre o poder do 3. Mas sim, o que é que então, o que é o 3 em termos numerológicos? Lá está, é o do equilíbrio, é da comunicação. O 3 que corresponde aqui à parte da comunicação, corresponde a Mercúrio, que corresponde a Gêmeos, corresponde a pensamento cartesiano, que tem a ver tudo aqui com
um dar e receber em termos intelectuais. Portanto, o caminho destas pessoas que têm a missão de vida 3 é exatamente isso, é fomentar e procurar novas ideias. São pessoas com uma imensa imaginação, possuem imensas oportunidades para se expressar-se. O 1 é o pioneiro e o 2 tem a ver com a parte de harmonizar. São pessoas que provavelmente trabalharam como terapeutas, o número 2. O número 3 é o original, é a pessoa que tenta seguir os seus impulsos, tenta explorar a energia de outras pessoas, não no sentido negativo, mas com a curiosidade de querer observar o mundo. São pessoas, exatamente por causa disso e porque vivem um bocadinho aqui no limite da energia dos outros e delas mesmas, que têm aqui muitos altos e baixos. Não do número 5, eu já vou falar do número 5 que tem a ver com dança. Existe sempre aqui um esquema das coisas que está muito ligado com a criação artística também. Já conheci muitos artistas plásticos com esta posição, muitos comunicadores, muitos jornalistas, portanto, pessoas que vão e que vivem ali à medida da palavra e à medida daquilo que os outros lhes podem também ensinar. E chegamos finalmente ao número 4. Imaginem um quadrado. E não estou a falar. não estou, não estou a ser crítica de absolutamente nada. Nós costumamos dizer quando alguém é conservador e quadrado, não é? Pronto, olha, don't be square, não é? O que é o 4? O 4 tem mesmo muito a ver ali com a figura do quadrado. É a figura da estrutura, por excelência. É a figura do esforço, é a figura daqui do equilíbrio. E o que é o número 4? O 4 é um número de trabalho. Nós neste preciso momento estamos no ano 2020 e estamos num ano de 4, por exemplo, é outra das coisas que nós podemos calcular sempre. Estamos num ano de 4, meus amigos. E exatamente por causa disso é que estamos a construir estruturas para o futuro. E é isso que uma pessoa que tem o número de missão 4 irá fazer para o resto da vida dela. Ela prepara o legado para o futuro, ela tenta materializar o legado para o futuro. É uma pessoa que trabalha para a família, trabalha para a sociedade, trabalha para os filhos, trabalha para os amigos. É uma pessoa que tenta edificar, seja isto materializar, construir de forma literal ou simplesmente deixar um legado cultural ou intelectual, seja o que for, ela constrói. Portanto, são pessoas que não deambulam, não descansam. O caminho normalmente é difícil, tem sempre muitos esforços, é uma pessoa que é confiante nas suas capacidades e consegue sempre chegar ao final dos seus objetivos. Portanto, são pessoas essencialmente, porque é que elas chegam ao final dos seus objetivos? Porque elas tentam alcançá-los de forma realista. Vou dar um exemplo. Elas não tentam, imaginemos um aluno, não tenta achar que vai estudar todos os dias durante 6 horas. Não, diz, ok, eu consigo estudar durante 1 horinha todos os dias. Não é alguém que diz vou deixar de fumar em menos de uma semana, é alguém, ok, vamos aqui por um processo, não é alguém que, ok, de repente vou mudar a minha vida toda, vou vender a minha casa e vou para o outro lado do mundo, não. São pessoas que vão a par e passo, que têm uma estratégia e de certa forma conseguem ir do ponto A ao ponto B com todos os esquemas possíveis e imaginários, todos os planos possíveis e imaginários e conseguem, exatamente por causa disso, serem os grandes sobreviventes da numerologia. Chegamos ao número 5. Porquê é que eu estou a cantar? Porque é que o 5 é a liberdade. O número 5 responde à mudança, à liberdade. Se nós formos a pensar num 4 e depois surge ali um elemento externo, pumbas, é o bárbaro do sítio. O 5 é o número da mudança, da instabilidade, da aventura. Em astrologia, normalmente o 5 corresponde a leão, ao sol, à criatividade, à reprodução, ao romance, ao divertimento, e na numerologia não está muito, muito distante desta noção também. São pessoas que
precisam de curtir a vida, precisam de explorar todos os prazeres que ela lhes tem para dar. É novos horizontes, é procurar aventuras, é entusiasmar-se por cada pessoa que encontra, não ao nível do 3, porque o 3 tem alguma coisa para comunicar e quer receber esse conhecimento. O 5 é simplesmente, é tudo uma experiência. Eu estou de passagem aqui no mundo, eu quero descobrir, eu quero sentir, eu quero viver, eu quero ser absolutamente inundado por todas as experiências que as pessoas me possam providenciar e que o mundo me possa oferecer. Isto é a perspectiva de um 5. Poderá às vezes também ser o número da ausência, porque o 5 exatamente é aquela bela daquela citação do António Variações, eu só estou bem onde não estou. Isto poderia ser um 5 a cantar, por acaso não sei se o António Variações tinha número 5 ou se tinha os números, um grande número, uma grande frequência de números 5 no perfil numerológico dele, mas seria interessante analisar e prometo que eu irei fazer agora que me lembrei disto. Portanto, sim, são pessoas que seguem em frente e que são corajosas nessa atitude. Nós temos aventureiros, temos filósofos, temos artistas plásticos também, temos músicos, temos tudo que sejam pessoas que envolvam no seu trabalho uma parte física que tem a ver ali com o desafio do momento e a adrenalina, é para estas pessoas. Portanto, desportistas, atletas, aventureiros, artistas, este número é o número correspondente a essa energia toda. E depois nós temos pessoas que têm atividades ou que têm profissões um bocadinho mais grounded, não é? Um bocadinho mais sérias e não tão liberais. Nós temos mesmo aqui uma dimensão de aventura em tudo aquilo que as pessoas possam fazer. Ou seja, nós podemos sempre imprimir qualquer que seja a energia naquilo que nós façamos. Basta que nós nos consigamos ouvir a nós mesmos. E agora chegamos ao 6, que tem a ver com responsabilidade. É uma energia, depois dali do 5 e da mudança e da ondulação, o 5 faz-me sempre lembrar uma onda, porque significa a mudança e a liberdade. Temos o 6, e o 6 poderia perfeitamente corresponder à carta do tarot dos enamorados, e existe essa correspondência também. É a via da responsabilidade. O 6 também podia também corresponder ali àquele comportamento virginiano de eu sou responsável por, eu sirvo alguém. Portanto, são pessoas que desempenham, tal e qual como o 2, um papel de intermediário. Não é de equilibrar, mas ser intermediário, servir e conseguir, de certa forma, alcançar um patamar confortável na vida. O número 6 é um número confortável. Está relacionado com família, está relacionado com o serviço, está relacionado com o casamento. E o casamento aqui na vida desta pessoa que tem o número de missão 6 é muito importante. Quando eu às vezes vejo nos pináculos, e depois irei esclarecer o que é os pináculos, são as 4 fases de vida de uma pessoa, os 4 pontos-chave em que nós podemos calcular as 4 energias diferentes. Quando eu encontro uma energia 6, é quase certo e sabido que essa pessoa irá encontrar alguém para estabelecer uma parceria ou um negócio e principalmente sim, casar, ok? Portanto, é um caminho mais masculino do que feminino, porque isto está muito associado às vezes à imagem do pai de família, mas sim, são pessoas que se preocupam com os outros e que tentam mudar o mundo de certa forma com estas associações prazerosas, bondosas e que tentam construir algo consistente e sólido com os outros. São pessoas que verdadeiramente servem os outros, mas que acima de tudo servem-se elas mesmas, porque acham que não conseguem fazer o caminho sozinhas. Não é isso que se trata aqui, trata-se mesmo de fazer o caminho com estrutura, com calma e com responsabilidade pelas suas próprias existências e as dos outros também.
Chegamos então ao 7. O 7 é aquele número, não é? Místico. Mais do que místico, é o cúmulo da perfeição, é a união entre os 4 elementos: ar, terra, fogo e ar, mais a Santa Trindade. É ali uma associação, não é? É o número divino. Um, eu não vou entrar aqui, não vou entrar num loop de associações místicas e históricas, porque não é isso que vocês vêm aqui ouvir, mas se vocês quiserem eu poderei fazer um dia um programa só sobre o número 7, porque não? Faça assim um monólogo de 20 a 30 minutos sobre o número 7 e sobre a sua importância na história da humanidade. Então, o número 7 é o número da sabedoria, é uma via altamente solitária, não ao nível do número 1, mas não é de abrir caminho, é para fora, é abrir caminho para dentro. O número 1 precisa de abrir caminho para fora para ver materializado fisicamente as suas conquistas e ver a sua individualidade afirmada no mundo. O número 7 é para dentro, é uma procura interna de harmonia, de conhecimento e, acima de tudo, sentir cada vez mais próximo da verdade. O 7 é procura da verdade e da sabedoria nessa verdade. E tem a noção e a lucidez que não vai encontrá-la, mas mesmo assim procura incessantemente em todo o sítio que possa, na religião, na filosofia, no ocultismo, na ciência, em todo o sítio em que ele se possa encontrar e demorar e analisar e questionar. Isto é o número 7. É um número absolutamente apaixonante e é apaixonante exatamente por causa disto, porque nós pensamos logo num ser altamente hermético, que é altamente ritualista, que tem os seus modos operandi, as suas rotinas muito específicas, sabes exatamente o que é que valoriza na sua vida, o que é que não valoriza, com o que é que ele não pode perder tempo. Eu estou a pensar num investigador, eu estou a pensar num filósofo, eu estou a pensar num poeta, eu estou a pensar num cientista, eu estou a pensar num engenheiro, eu estou a pensar num professor, e eu estou a dizer isto tudo no género masculino, mas podemos passar isto tudo também para o género feminino, sim senhora. É um 7, é um número de isolamento profundo. Porventura é divino nesta procura, mas é altamente solitário, é um caminho de angústia. É um caminho de angústia, não se enganem. Eu já conheci pessoas absolutamente lúcidas e infelizes exatamente por causa dessa lucidez aqui neste caminho 7. E é difícil, meus amigos, é difícil. E um conselho para estas pessoas: cuidado com as companhias de viagem, cuidado com as pessoas que se dizem profetas, cuidado com quando vocês pensam que vão ver a luz e afinal é nada, não é nada. É outra vez escuridão. Quanto mais perguntas fazem, menos respostas obtêm, e eu acho que a grande sabedoria deste número 7 é quando chega àquela fase que sabe que eu não vou chegar lá, mas eu estou, de certa forma, absolutamente convicto que a melhor coisa que eu vou conseguir da minha vida é desfrutar desta viagem e perceber a multiplicidade de perspectivas que podem existir de apenas uma pergunta. Depois do isolamento do número 7, que é um número com peso histórico, religioso, espiritual, cultural, tudo aquilo que vocês quiserem dizer, nós chegamos finalmente ao número 8. E o número 8, imaginem um homem ou uma mulher sentados num cadeirão de pele preto. Esta é sempre a minha imagem mental do número 8. E porquê? Porque o número 8 representa o poder. O número 8 representa a materialidade, representa o dinheiro, representa tudo aquilo que nós damos e retiramos. É exatamente a mesma coisa na astrologia.
Na casa 8, tudo aquilo que nós damos e pode ser retirado. Estou a falar de dinheiro, estou a falar de sexo, estou a falar de vida, estou a falar de morte, estou a falar de tabus. E efetivamente o poder surge quando nós conseguimos arquitetar todas estas coisas na nossa própria mão. Pelo menos no mundo material. Eu estou a falar no mundo 3D, não estou a falar do mundo 5D, não estou a falar do mundo espiritual. Estou a falar da objetividade das 3 dimensões e daquilo que nós vivemos no dia a dia. E então, isto é o quê? É um caminho de oportunidades, é um caminho em que é preciso saber se empregar muito bem o dinheiro para se conseguir este poder e esta autoridade. É um caminho que dá muitos desejos, muitos contratempos, mas que as pessoas que normalmente têm o número 8, bem como as de número 4, têm lugares de chefia, têm lugares de poder, têm lugares de autoridade. E são pessoas ambiciosas, atenção, e que não querem ser ofuscadas por nada deste mundo. Mas atenção, meus amigos, no número 8, nem tudo na vida se compra, nem tudo na vida se adquire por um golpe, nem tudo na vida se consegue através de jogos mentais. Isto é a grande lição de vida das pessoas que têm o número de vida 8. Já conheci também muita gente, ou melhor, eu conheci já não é? Já com o meu curto espaço de tempo na Terra, são 33 anos, mas por muitos sítios onde nós passemos, conhecemos sempre pessoas e se nós tivermos a curiosidade de saber sobre estas pessoas, podemos efetivamente conhecer um rol de universos infinitos e é isso que eu acho que é a coisa mais bonita que pode acontecer. É quando alguém tem curiosidade. Quando tu tens curiosidade, tens desejo e continuas sempre a procurar, não é? Portanto, sim, existe esta ambição no número 8 que acha que para conseguir, para materializar, vai esmagar tudo à sua passagem. Enquanto o número 4, quem tem a missão de vida número 4 é eu concentro-me, eu organizo, eu construo, eu vou por mim mesmo. Não vou por conseguir fazer um jogo ou um xadrez, ou um checkmate ali em cima de uma data de gente e conseguir obter aquilo que eu quero. O 8 é isso. O 8 consegue fazer isso. E não é por acaso que o 8 é o dobrar da energia do 4, não é? 2 vezes 4 dá 8. Portanto, é assim, muitas vezes vai se sentir isolado no poder, vai se sentir incompreendido e muitas vezes rejeitado. Muitas vezes a riqueza dá isso, não é, meus amigos? Já não é um lugar comum falar sobre isto. Eu já conheci alguns homens de negócios que têm este número, que se sentem-se isolados e depois tentam mudar. Normalmente uma pessoa que depois chega ali aos 40 e tais e tenta de repente mudar a sua carreira para outra coisa qualquer e tem o número 8, consegue. Normalmente consegue. Porque existe esta capacidade simplesmente de usar o mundo para eles é um conjunto de oportunidades e um espaço de um recreio de oportunidades, são capacidades, são pessoas à espera de serem usadas para eles conseguirem fazer chegar aos seus objetivos. Eu não estou a dizer isto da pior maneira, atenção, lá está, são pessoas que, por exemplo, um chefe, um gerente, um gestor, um presidente, alguém que tem este número 8 é alguém que sabe ver o potencial em cada pessoa e usá-lo da melhor forma. O pior é quando isso é usado da pior forma, mas quando é usado da melhor forma, em que conseguem ver o potencial em toda a gente tem um talento e toda a gente consegue fazer alguma coisa, isso é uma pessoa que tem o número de vida 8. Chegamos finalmente ao número 9. Do 1 ao 9 já foi aqui uma grande viagem. E o 9 é exatamente a viagem. Eu poderia corresponder isto ao 9 em astrologia, ao 9 correspondente a Sagitário, se bem que o Sagitário não tem nada a ver, gosta destas distâncias e desta paisagem, deste longínquo, não é? Desta dimensão de longe, de estar longe, mas não de isolamento. E aqui o 9 se eu tivesse de ter uma imagem sinestésica, mental seria o silêncio. Alguém a meditar. Qualquer coisa assim deste género. Porquê? Porque o 9
Corresponde ali, agora estou-me a lembrar da carta do tarot do Ermita, tem a ver com a sabedoria utilizada de uma forma humanista. Temos o 7 que procura a verdade e é quase uma fórmula, não é? Para a resposta universal. O nosso número 9 viaja pelo mundo, pensa, articula este pensamento com uma imaginação absolutamente incrível. Muitos filósofos mesmo com esta via do 9 e muitos escritores também. Mas existe aqui uma dimensão da procura e da viagem em que a determinada altura da sua vida é utilizada em prol do próximo. Muitos professores também, muitas pessoas que fazem trabalho humanitário. Já encontrei algumas pessoas que nasceram logo, imaginemos os 4 pináculos, não é? O primeiro pináculo, quando nós temos um número 9, que é o número de fim, no nosso primeiro pináculo, foi alguém que já nasceu ou órfão de pai ou de mãe, ou que teve logo uma morte na família, ou que já nasceu e teve uma doença. É sempre um número de resistência, assim como o 4. Quando alguém apanha estes dois números, estas duas dimensões logo no início de vida, é aqui um peso muito grande, um peso de maturidade muito grande. São pessoas que mantêm esta curiosidade e este humanismo pelo mundo, mas com este peso. Não é ali o sentimento de realeza, é o sentimento de humildade. E olhem que eu não gosto muito da palavra humildade pela conotação cultural muito popularucha com a qual nós empregamos. Aquela pessoa é muito humilde. Não é disso que se trata. É o haver o talento e o discernimento e as características mais do que nobres em termos de caráter e ao mesmo tempo estar despojado de qualquer tipo de vaidade. O 9 é muito isso. É um número também, para mim, tão ou mais místico do que o 7, porque tem aqui o final, não é? As pessoas pensam, ok, vamos contar até ali, até o 10. Não, porque o 10 é um recomeço. Se nós nos lembrarmos que o mais 0 é um outra vez, volta tudo à mesma coisa, não é? E a numerologia funciona exatamente assim. É de ciclo o ciclo. Portanto, o 9 é um fim de ciclo. É a única coisa que eu acho que às vezes que o número 9 tem dificuldade é dominar as emoções. Pode ter emoções muito contraditórias. Não são irracionais e impulsivas como o 5. É ali um misto. É um misto. Como está ali no fim, é um misto de eu quero viajar e quero entrar em piloto automático, mas não consigo, porque entretanto tive aquela ideia e não tenho que parar aqui nesta paragem porque alguém precisa da minha ajuda. Portanto, é aqui uma confluência de existências. Podem ser pessoas que mudem muitas vezes durante a sua vida de existência, de interesse diária, que, por exemplo, comecem com um caminho profundamente materialista e depois vão para um caminho espiritual. Já conheci muitas pessoas assim também, que se isolam e que vão tirar férias da sua própria existência. Agora passamos para os números mestres e vamos inaugurar o primeiro número mestre, que é o número 11. O número 11 é o caminho da inspiração. Se vocês forem a pensar no número 1, que tem a ver com liderança, o número 11 é exatamente o dobrar dessa liderança, mas com uma autoridade espiritual por cima. São pessoas que têm vidas absolutamente extraordinárias, que possuem conhecimentos de uma existência normalmente ou de bastantes existências anteriores e conseguem, de certa forma, transmitir esse saber que tem a ver com experiência de outras vidas, para quem acredite nisso, não é? Eu, pelo menos, sei que nós não viemos aqui como uma tábua rasa.
O mundo é demasiadamente complexo para isso. Portanto, existe aqui uma revelação que é feita ao longo da vida, não é um caminho fácil, são pessoas que têm, lá está, poderão ter, a sua vida está sempre pautada por algo espiritual, por estudos nesta área, são pessoas muito inteligentes, que têm uma grande capacidade de ler os outros e que muitas vezes, como se sentem absolutamente injustiçados por não serem bem recebidos ou pelos outros não os compreenderem bem, porque são pessoas que têm uma multiplicidade de talentos extraordinária, acabam por às vezes desejar ter aqui com um grande ressentimento, deixar os outros à sua sorte e à sua margem. Portanto, o 11 é um caminho tortuoso, complicado, e lá está, quem não tiver a capacidade para viver de acordo com esta vibração, isto será reduzido para o número 2, que tem a ver ali com o equilíbrio, e o número 11 está muito também relacionado com isso, está a ver com o harmonizar, está a ver, é o cruzamento porventura das duas dimensões, é o do harmonizar e criar uma comunidade, não é? Muito ao nível do número 11, que tem a ver com aquário, a comunidade e o futuro e o potencial da tecnologia de unir as pessoas todas à volta de uma comunidade e de construir uma comunidade, e ao mesmo tempo tem ali o 1 de ser o líder desta mudança. Portanto, o número 11 é isso. Caso nós não consigamos viver de acordo com essa vibração, as pessoas que tenham esse número, poderá, lá está, ser reduzido para um 2, que tem a ver com conciliação, com diplomacia e com equilíbrio. E agora passamos para o número 22. É chamado o cúmulo dos números mestres, mas eu gosto mais de defender que é o 44, se bem que é dos mais raros que possa existir. Vamos então falar primeiro do 22. É o da materialização. Se nós pensarmos que 2 mais 2 são 4, isto será uma vida de projetos grandiosos, exatamente materializar coisas. Isto é absolutamente esmagador, é um número que às vezes pode esmagar a pessoa. Se nós pensarmos num 4, que é a objetividade e o cúmulo da capacidade de estruturar e planear, não é? Planear para materializar, temos aqui uma dimensão muito divina. Temos muitas pessoas com obra feita, principalmente já observei este número no perfil numerológico de arquitetos, de construtores, de políticos. Portanto, temos obra feita, temos aqui uma dimensão de materializar objetivos que é absolutamente extraordinária e que sim, não é como um 4 que depende muito da sua orientação e de qual é mesmo a forma de gerar esse legado. Pode ser físico ou pode não ser físico. Relativamente ao 22, não há nada que enganar. Fica mesmo ali pedra sobre pedra a vida desta pessoa. Seguidamente passamos para o número 33, o número mestre 33, que é o grande professor aqui da numerologia. E porquê? Porque associa ali a espiritualidade da dobragem do 3, não é? Que tem a ver com a comunicação e carrega ali aquela parte ali toda maternal do número 6 que nós já tínhamos falado. São mestres autenticamente, são pessoas criativas, e que conseguem transportar todo este conhecimento e esta informação com eles e são muito generosos mesmo a passar esta informação. São pessoas que aprendem a doar o seu conhecimento em prol da humanidade. Não é como o número 11 que tenta abrir ali caminho e ser pioneiro e expandir as suas ideias e deixá-las de certa forma às pessoas. Não é a materialização do 22, é o dar, simplesmente o dar, o ensinar, e tem uma capacidade incrível de
de passar os seus conhecimentos, de passar estes conhecimentos a todo o tipo de pessoas, conseguem chegar a todo o tipo de pessoas e são pessoas corajosas, têm mesmo só aqui uma problemática que às vezes é o otimismo excessivo. É o otimismo excessivo e são pessoas que têm uma capacidade incrível de ver o revés desta situação, de qualquer situação negativa, conseguem ver, conseguem mesmo ver ali o horizonte e o dia da manhã, mas por vezes isto, não, como nós todos sabemos, não é possível, não é? Portanto, são pessoas que têm aqui também uma grande dimensão de autocrítica, são extremamente críticas consigo mesmo e são muito exigentes com os outros também. Portanto, aos 33 que nos estão a ouvir, tenham muita calma com isso, porque a vossa missão também é daqui de toda a gente se autoaceitar, da autoaceitação, ou seja, de passar esta tolerância ao próximo. E por fim chegamos ao número em termos materiais que é mais poderoso de todos. Nós passámos pelo 11 que tem a ver com ideias e progresso, passamos pelo 22 que tem a ver com a materialização de projetos, passamos pelo 33 que tem a ver com o ensino ao próximo e em prol da humanidade e depois chegamos finalmente aqui ao 44 que tem a ver com trabalho, organização, rigor e sim, para além da materialização, poder. São pessoas que são obstinadas, rígidas, prepotentes, quase até ali ao cúmulo. Eu não tenho a certeza absoluta, mas eu acho que Fernando Pessoa tinha como número de vida o número 44. Portanto, todos aqueles que têm o número 44 são, de certa forma, pessoas um bocadinho dogmáticas, por serem tão poderosas, são pessoas que têm um domínio superior de qualquer que seja a área em que estejam metidas. Normalmente, muitos economistas, muitos políticos, muitas pessoas ligadas à saúde. Eu esqueci-me de dizer que o número 8 também, por vezes, temos ali também muitas pessoas da área da medicina, qualquer que seja o âmbito da ciência, também porque estão ali a brincar, não é? A brincar, não, estão tudo menos a brincar, mas têm nas mãos a vida das pessoas. E portanto, sim, isto é uma energia praticamente ilimitada, conseguem delegar, canalizar a energia de todas as pessoas que estejam à sua volta e conhecem muito bem a própria energia do seu corpo. São pessoas que conhecem muito bem o mundo material e a associar a isto também compreendem muito bem o mundo espiritual, o mundo das ideias. São pessoas corajosas, têm disciplina, portanto são quase super-homens. Acho que realmente o único limite às vezes é o facto de serem tão single-minded, veem quase a sua vida quase como se fosse uma linha reta que acaba por às vezes perder um bocadinho do inesperado e do sabor aqui da reviravolta, não é? Daí eu estar a falar desta mesma rigidez. Mas sim, é um número absolutamente incrível e penso que não, é mesmo mais do que confirmado que já tivemos grandes líderes na história e pessoas que deixaram legados absolutamente inacreditáveis com este número. Como nota final, gostava de agradecer obviamente o facto de terem ouvido este segundo vídeo quase em jeito podcast, mas é sempre melhor quando nós estamos concentrados apenas nas palavras e não tanto na forma como alguém está a passar fisicamente uma ideia. Portanto, é quase um slideshow de energias e de números. Na próxima semana haverá mais informação a este nível e já sabem, stay tuned, over and out e qualquer coisa que precisem de saber ou que queiram ver esmiuçado, não é? Como um perfil numerológico ou saberem conhecer os vossos pináculos, análise do vosso nome, o que quer que seja, podem sempre contactar-me, quer a partir da minha página do Facebook ou do Instagram. Agora sim, over and out. Um grande beijinho.